Olá, sejam vocês todos muito bem-vindos e hoje iremos dar continuidade na criação dos nossos canais. No canal de hoje nós iremos utilizar aí uma opção que seria o canal de voz, muito básica e muito simples em todas as plataformas que têm esse tipo de comunicação. Para que nós possamos fazer isso, nós já sabemos a forma de nós criarmos, então nós já estamos aí na terceira etapa de criação e não irei ficar falando sobre essas partes. Aqui eu irei renomear como canais de voz, você pode renomear como você quiser ou bem entender. E antes de fato a gente começar as configurações dos canais aqui, a gente vai ver que existe um chat onde nós possamos, junto com o canal de voz, mandar mensagens ao mesmo tempo. Outro detalhe é que você pode observar que esse canal de voz existe a aba que fica numa subcamada, ou seja, ela fica oculta dentro do canal de voz, sem atrapalhar de fato a visualização do servidor em geral. Mas antes de continuarmos isso, a gente vai vir aqui até as configurações internas desses canais que serão consequentemente criados. Em permissões, você vai se atentar a algumas permissões que eu vou falar com vocês. Então, vocês vão ativar essas permissões ou não. Começando pela opção de Everone. O que acontece com essas permissões? Essa permissão, ela só é realmente válida se você deixar o canal de chat ativo juntamente com o canal de voz. Caso você não queira fazer isso, não opte por deixar o chat, não precisa ativar essa opção. No caso, eu irei deixar como exemplo, então irei ativar essa opção. Um pouco mais aqui abaixo, você vai vir até permissões de voz. Dentro de permissões de voz, você vai se atentar a outra permissão, que seria a permissão adicionar voz. Essa permissão, algumas pessoas gostam de deixar mutado os novos membros que entram no servidor. Então, você de fato, se fizer isso, você vai adicionar o cargo do novo membro e vai deixar no cargo dele desabilitado essa opção ADD Voice, tá? Caso você não quiser se preocupar com isso, quiser liberar o canal de voz por completo para que qualquer cargo utilize, então pode deixar essa opção ativa. Aqui nós temos a opção de escutar essa voz, então o ideal é sempre deixar essa primeira opção ativa. Um pouco mais abaixo nós temos aqui opções que são especiais, que seria a opção de transmissão, a opção de sussurrar e a opção de voz prioritária. Essas aqui, obviamente, só vão ser ativas dependendo do cargo. Obviamente, você vai ter aí uma construção do seu servidor, onde algumas salas de voz você vai ativar essa opção e outras talvez você não vai deixar essas opções ativas. Um pouco mais abaixo nós temos usar atividade de voz e envio de mensagens aqui dentro do chat. Então essas duas opções também irei permanecer com elas ativas. Vamos salvar. Agora vamos vir até a opção sussurrar. Dentro da opção sussurrar, você pode gerar uma tecla de atalho que você vai poder falar com vários cargos, ou então com um cargo ou uma pessoa específica dentro daquele chat. Imaginando que você está num canal de voz, e aí dentro daquele canal existe 15 pessoas. Dentre essas 15 pessoas, vamos dizer que você quer falar com uma pessoa específica ou com um cargo específico. É aqui que você faz essa configuração. Basta vir clicar sobre esse botão, e aqui você pode clicar e aí você vai selecionar o cargo. Obviamente não vai ficar como o meu, você vai ter vários cargos aqui que você pré-definiu dentro do seu servidor. E aí eu vou dar exemplo aqui como cargo de capitão. Toda vez que eu quiser falar apenas com o cargo capitão, eu irei pressionar a tecla Delete. Irei clicar em Set para setar essa opção. E um pouco mais abaixo você pode adicionar quantos cargos você quiser. Basta indo clicando sobre essa opção. Não é aqui o meu caso, então irei deixar apenas o cargo capitão. Irei salvar essas configurações. A configuração da voz, a qualidade que vai ser transmitido, tanto o seu áudio quanto vai ser também escutado o áudio dos demais daquele bate-papo de voz. Eu irei deixar o máximo possível de qualidade
e irei trocar o meu servidor para o servidor do Brasil. Irei salvar, dar um salvar e dar um continue. Beleza. Agora, o que eu irei fazer? Irei construir os meus canais de voz. Se você observar, a gente já tem um canal que é por padrão da guilda, de onde você não pode nem renomear, nem deletar e nem mover esse canal. Esse canal aqui, ele tem uma função específica que eu irei mostrar para vocês logo adiante. Vamos criar o primeiro canal como exemplo e irei deixar aqui Cal 1. Agora aqui, como outro tipo de exemplo, irei deixar um canal chamado Transmissão. E agora irei deixar como exemplo Conversa Particular. Irei então deixar como exemplo esses canais aqui. O que você pode fazer? Você sabe que esses canais, eles são subcanais, pois eles ficam escondidos dentro desse canal principal chamado canais de voz. E dentro desses outros canais que já estão numa subcamada, você pode criar outras subcamadas dentro deles. Como que vocês fazem isso? Se vocês não quiserem deixar como está aqui, quiserem simplificar mais ainda essas opções, basta clicar sobre a sala e arrastar ela até o canal. Então, eu vou pegar esse Live 1 e vou deixar ele dentro de transmissão. Você pode reparar que quando eu faço isso, o canal ele vai um pouco para a direita. Então, o desenho dele não fica padronizado como os outros. Ele dá uma diferenciada para que você perceba que aquele canal ele está dentro ali de uma subcamada. Tá joia? Bom, beleza. Essa é a forma que nós temos aí de fazer subcamadas. Então aqui, por exemplo, em transmissão, agora eu posso ocultar os canais que estão ali dentro, que seria tanto o Live 1 e o Live 2. Beleza? Você escolhe aí se você quer fazer esse tipo de configuração. Outra coisa que a gente vai fazer é aqui em conversa particular. O que eu posso fazer? Aqui em conversa particular, eu vou pôr aqui, né, particular. E aqui eu tenho o limite de usuários, então eu irei deixar o limite de 2 usuários e irei fazer o update. E aí você pode perceber que eu tenho um particular que ele vai ficar praticamente livre e outro particular que ele vai ficar apenas como 2 entradas. Então apenas 2 membros podem estar ali dentro daquele canal e nada mais. Isso você pode, obviamente, fazer com qualquer um dos outros canais. Outro detalhe que nós vamos ter agora também é o que eu falei lá da tecla de sussurrar. Quando você entra em um canal, seja ele qualquer um, você vai ver que aqui no canto direito superior vai aparecer algumas configurações assim que você se conectar de fato. Eu me conectei, então eu tenho aqui 3 teclas de atalho. Eu tenho uma chamada transmissão, eu tenho outra que é a minha voz prioritária e eu tenho a terceira que seria aí a tecla de sussurrar. Toda vez que eu quiser sussurrar com um membro específico ou com um cargo específico, eu vou vir aqui e vou adicionar a tecla de atalho que é para poder fazer isso. Então eu vou adicionar aqui, por exemplo, Home e vou setar. Então toda vez que eu apertar a tecla de atalho Home, você vai perceber que do lado esquerdo do meu nome aqui vai aparecer um símbolo e que a cor que está em torno da minha foto de perfil vai alterar também. Então você pode ver que toda vez que acontecer aquele tipo de situação é porque eu estou pressionando uma tecla e estou sussurrando a um cargo específico que eu configurei. Da mesma forma, funciona a voz prioritária, que está aqui como tecla de atalho, a tecla Insert. Então, dessa vez, eu estou fazendo a minha voz sobressair sobre as demais vozes que estão ali dentro do canal comigo. E a terceira e última opção, e não menos importante, seria uma opção de comunicação geral, onde eu apertaria a tecla Delete e ele faria ali para mim uma transmissão da minha voz ao canal específico. Voice Lobby seria algo interessante. Para que ele está ali? É para o seguinte, quando você está aqui no Voice Lobby, você aperta, por exemplo, essa tecla de atalho, que é a tecla de transmissão, ele vai transmitir como uma hierarquia. Então, todos os canais que estiverem abaixo do meu vão conseguir escutar
o que eu estou transmitindo naquele momento de mensagem. Vamos lá? Vou apertar Delete e você vai ver que todos os canais abaixo estão conseguindo escutar o que eu vou falar. Então eu transmito isso para todos os canais desde que eu esteja no Voice Lobby, beleza? Se eu tiver num canal apenas normal, isso não vai ocorrer. Da mesma forma, isso não ocorre com as teclas Home e também isso não ocorre com a tecla, no caso aí, Insert. Apenas com a tecla de Broadcast, que seria aí a tecla Delete. Essa sim, você consegue transmitir a sua voz a todos os canais abaixo de você como uma hierarquia. Se você tiver em um canal específico, isso não vai ocorrer, porque ele não está reconhecendo como uma hierarquia, e sim está reconhecendo que você quer fazer isso apenas naquele canal. É isso aí, a configuração do chat, eu não preciso falar com vocês a forma de funcionamento, então é o que eu tenho para poder ensinar a vocês nesse exato momento. Espero que vocês tenham gostado, até uma próxima e um grande abraço.